Podcast Iveraldo Nascimento. Eu cobrei de mim mesmo algumas vezes uma pauta muito estruturada para conversar com essa minha convidada de hoje. Não é por nada não, é pelo tamanho do compromisso que ela sempre buscou ter com a sociedade regional, com as famílias. É uma mulher muito intensa, é uma profissional muito dedicada ao que faz. E não precisa necessariamente que ela não está buscando isso, que a gente jogue flores, né? Mas sim, flores em vida, pelo resultado de um trabalho que é feito de forma coletiva, mas que é preciso ter liderança para alcançar. É preciso ter liderança para alcançar. E você não pense que a pauta ela vai se repetir. O assunto pode ser o mesmo, mas a forma de apresentá-lo é muito especial. Sabe por quê? Porque a gente vai tratar aqui de quem tem uma missão nesta vida, neste plano terrestre, de fazer as coisas bem feitas. E o que mais a humanidade quer, espera e precisa é ser atendida. Uma pessoa, uma família, na hora da dor. Qual é a maior dor? Sei lá. Mas a dor da doença. Aquele sacrifício que você passa. É pego de surpresa ou não, mas quando é pego, você quer ser atendido. E às vezes a gente faz o quê? Lamenta, reclama, briga. Lamentando, brigando, reclamando, você encontra portas abertas numa unidade hospitalar que é uma grande referência. Deixa eu falar outra palavra, que é um grande orgulho para todos nós, que é o Hospital e Maternidade Santa Maria. E hoje quem cumpre a missão de estar como membro da direção, ao lado da irmã Luísa, é aqui a irmã Fátima. Se chamar de guerreira, parece que é mais uma palavra, se chamar de mulher valente, parece que é mais uma junção que a gente está dando, mas na verdade ela tem múltiplas atividades com um forte sentimento de coragem para agir e resolver. Porque quem está longe, no outro lugar, assistindo a gente, ou quem está em Araripina assistindo, sabe o tamanho do amor que é o Hospital e Maternidade Santa Maria, sua importância para esse lugar que alguém pode chamar de tão distante. Mas o hospital é a mãe, ela é o ponto onde a gente converge na hora das dificuldades da saúde. Irmã Fátima, é sempre um momento para mim abençoado até, de poder ter a oportunidade de conversar com a senhora. Tudo bem? Tudo bem, Iveraldo. É sempre uma alegria, né, participar desses momentos e falar daquilo que a gente gosta, né? Eu acredito que Deus dá a cada homem e a cada mulher missão. E a mim, né, Ele me chamou para cumprir essa missão nas Irmãs Medianeiras da Paz, que tem como fundador Dom Campelo, né? Que foi um homem que, como bispo, se preocupou com o todo do ser humano. Se preocupou com a espiritualidade, se preocupou com a fé e se preocupou com cuidar daquele que ele chamava os descampados, os esquecidos, os eleitos de Deus, né? E sem deixar ninguém à margem da sociedade, como dizia ele, da sociedade deixada à margem pelos egoístas. Então, Dom Campelo foi um homem que deixou o seu legado aqui em Araripina, que deixou a transformação, né? E eu acredito que Dom Campelo, ele não só foi, ele é. Ele é presente porque a cada gesto, a cada paciente, a cada pessoa que a gente cuida nesse hospital tem a sombra dessa grande missão de Dom Campelo, porque nós somos hoje, as Irmãs Medianeiras, esse instrumento que Deus criou através do carisma de Dom Campelo, né? Então, o Hospital Santa Maria ele é muito caro para toda a congregação, para mim, pessoalmente, né? Pela cidade de Araripina, porque foi uma cidade que Dom Campelo teve um grande olhar, né? Um olhar de buscar, né? Fazer com que as pessoas que naquele momento precisavam, né? E a gente vem ao longo desses 58 anos, no dia 27 de janeiro, o hospital fará 59 anos, e ao longo desses anos, as Irmãs Medianeiras vêm procurando ser essa resposta, não só para a cidade de Araripina, mas para todo o sertão do Araripe, porque eu acredito que o sonho de Deus, eu acredito que cuidar das pessoas, ser humano, fazer como um bom samaritano é uma grande missão.
Acho que a palavra de Deus, a igreja, os ensinamentos, passa de que as obras, elas precisam estar em função da missão. É claro que o Hospital Santa Maria não é uma obra por si só, né? Se a gente for olhar em termos de competência, de profissionais, a gente tem muita gente boa, mas o que a gente precisa e que a gente quer ser é essa resposta do sinal de Deus nas nossas vidas e o sinal de Deus para as pessoas, principalmente aqueles e aquelas que mais precisa, que são os eleitos de Deus, né? Ninguém vai a um hospital, ninguém vai a um atendimento se ele não estiver necessitando. Então essa é a nossa principal missão aqui na cidade de Araripina, no sertão do Araripe, né? Claro que com um tom, com atividade também voltada às atividades pastorais que movem a nossa fé, a nossa espiritualidade. Então, para mim é uma alegria representar essa instituição, é uma alegria carregar esse legado e é, acima de tudo, muita responsabilidade. Qual é o tamanho? Eu falei agora há pouco do Hospital Santa Maria. Qual o tamanho desse hospital? Não estou falando de estrutura do espaço físico, não. Nem estou falando somente... O tamanho no todo. Quantas pessoas, quantas preocupações, quantos desafios, quantas soluções, quantos atendimentos. Qual o tamanho do Hospital Santa Maria, irmã Fátima? O Hospital Santa Maria ao longo desses anos, em proporção de leitos, ele chegou a 218 leitos e estamos em parceria com a Faculdade de Medicina, fazendo mais 30 de tijolo e de bloco, né? Mas eu acredito que hoje o Hospital Santa Maria é a empresa que mais emprega em Araripina. Nós temos 500 colaboradores diretamente, CLT, temos 100 médicos e temos todos os prestadores. Eu acredito que, como geração de emprego e renda, aí a gente gera mais de 800 trabalho direto e indireto na cidade de Araripina, só na cidade de Araripina, né? E o Hospital Santa Maria busca ser essa referência, né? Todos os dias a gente está procurando se reinventar, né? Trabalhar pelo Sistema Único de Saúde, com um hospital filantrópico que tem aí no seu atendimento 98%, 94% SUS, é um grande desafio, né? Então, assim, chegar ao fim do mês, você ter que cumprir aquele compromisso com os colaboradores, com os prestadores. Então, assim, é sempre um grande desafio, né? E esse desafio sempre ele passa por mim, por a irmã Luísa, essa preocupação, né? E cuidar para que a gente possa dar conta dessa missão que a congregação nos destinou. E ao longo do ano, a gente atende aí mais de 70 mil pessoas da cidade de Araripina, né? Com atendimento de internamento, passa de 5 mil pessoas, e com atendimento de urgência e emergência, a gente passa de mais de 70 mil pessoas atendidas. Então, assim, a gente tem um atendimento que grande parte da maioria da população de Araripina passa pela nossa vida. E aí, irmã Fátima, como as famílias passam por as mãos dessa equipe, desse time, o que é não falhar? Porque vocês têm preocupação com relação a isso. Porque a missão é linda, é grande. Na hora da dor não tem outro lugar pra gente correr, é para o hospital. E a gente não pode falhar lá. E a senhora se concentra nisso. A gente não pode falhar, né? Quando eu vou... Eu já fui muito, hoje em dia pela missão eu viajo muito, mas assim, eu tive a graça de Deus de conhecer todo o município de Araripina. Assim que eu cheguei aqui, a gente ainda era uma única paróquia e a gente tinha a oportunidade de fazer celebração em várias comunidades e eu tive a oportunidade de andar todas as serras, sítios, distritos. E para mim é uma grande preocupação, porque assim, quanto mais a gente chega numa casa distante, a gente sente o tamanho da nossa responsabilidade. Porque quando as pessoas precisam do atendimento, elas vêm até a nós, né? E hoje a gente tem um atendimento
regionalizado, que atende a 3 regiões, né, na macro de saúde. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, para mim, o que eu acredito que é muito importante é a providência de Deus, né? E eu acredito também que o Hospital Santa Maria é o maior milagre de Dom Campelo, né? Dom Campelo está no processo de beatificação como servo de Deus. E eu vejo assim, porque é muito difícil, só sabe como é difícil administrar um hospital filantrópico quem administra, né? E assim, e você vê que a graça de Deus acontece todos os dias nas nossas vidas, porque são várias coisas que pareciam impossível e que se tornaram possível. Então, assim, a gente vem ao longo dessa caminhada, mas a gente reza, a gente pede a graça a Deus de caminhar, a gente passa por dificuldade, a gente passa por momentos difíceis que só quem é muito próximo a gente sabe, né? Não é fácil, como eu disse, é uma empresa que tem todas as responsabilidades como qualquer uma outra empresa, e a gente tem um trabalho muito ligado que é com o ser humano, que é com a doença, que é com a saúde, que é com o momento mais difícil na vida das pessoas. Eu, né, sou de profissão assistente social e até hoje as pessoas me procuram como assistente social. As pessoas mandam mensagem no meu celular quando precisam de alguma coisa e eu faço questão de atender, de direcionar para quem está no plantão, porque eu acredito que as pessoas, quando procuram a gente, é porque elas querem esse apoio, essa referência, né? Então, assim, é uma missão muito bonita, muito desafiadora, mas você não tem como fazer outra coisa a não ser isso. Então, meu dia a dia, eu acho que não é somente durante o dia, eu dedico 24 horas do meu tempo ao Santa Maria. E de onde é que vem essa energia? Isso é vocação? Para tanta dedicação a essa causa que a senhora abraçou, essa missão? É sim um chamado de Deus, mas a força vem de Deus. A força, a coragem de viver, de assumir os desafios, vem de Deus, e eu acredito que só nele a gente encontra as respostas para as dificuldades que surgem no dia a dia, para as portas que se abrem, né? De vez em quando fecham aqui, abre outra ali. E a força vem de Deus. Não tem outra razão de ser se não for por Ele e nele, né? Então, assim, e a certeza de que a gente não está sozinho, que Deus caminha conosco e de que nós precisamos estar de pé, porque tem várias pessoas que precisam da nossa missão. Então, assim, a gente precisa dessa força de Deus, a gente encontra essa força em Deus e a gente não pode desanimar. Eu costumo dizer assim, a gente não pode desanimar porque da gente depende tantas pessoas e assim, eu não estou inventando a roda, eu estou aqui construindo uma história junto com Luísa, junto com os 500 colaboradores, com os médicos, com as pessoas que começam da limpeza do hospital até o último grau da gestão. Eu estou aqui fazendo isso aqui por uma missão. Eu não estou fazendo por outra razão que seja, de poder, Não, eu estou fazendo por uma missão e eu vou passar. E o que não vai passar com a graça de Deus é a missão do hospital. E nessa missão, quando a senhora cumpre essa missão, nessa caminhada, se deparou com alguma incompreensão que doeu? Ou a senhora não olha para isso? Várias, né? Eu não olho porque assim, eu costumo dizer que é assim, nem Jesus agradou todo mundo, mas várias incompreensões, várias dificuldades, sabe? Que a gente não elenca e não diz, mas assim, já passei por várias e coisas assim que só Deus, né? Depois com o tempo passa e o tempo ajuda a gente a reelaborar essa história, né? Mas assim, muitas coisas internas que a gente passa no dia a dia da missão, até desde quando também não acreditar, né? Sempre que a gente começa um projeto novo no hospital, muita gente não acredita. Mas eu acho que é porque a gente está numa fase na vida que as pessoas têm dificuldade de acreditar nas coisas, né? E a gente compreende isso. Mas quando o sonho é de Deus, que não é meu,
e ele consegue se realizar, né? Aí as pessoas verem que é possível, né? E assim, para mim aqui em Araripina, quando eu cheguei, a urgência ainda era ali no hospital, acho que você lembra, Everaldo, era um grande desafio na época, até mesmo de arranjar plantonista para fazer o serviço de urgência, né? E naquela época a gente tinha a certeza, eu cheguei aqui recentemente e começamos a deparar com a dificuldade dos pacientes que tinham que sair lá da Serra do Inácio para fazer diálise em Juazeiro do Norte, né? E aquilo ali me chamou a atenção. Então, assim, quando a gente começou a primeira batalha, que foi da nefrologia, muita gente dizia assim, não vai dar certo, Araripina não tem água. E aí eu sempre acreditei que iria dar certo e que Araripina tinha água e que as pessoas precisavam. Eu até brinco às vezes assim comigo mesmo. Dizer que um doido tá errado não é tão fácil não, porque o doido quer estar certo, né? Então assim, foi uma luta grande, mas assim, foi uma luta que eu tenho a maior alegria, porque graças a ela, hoje o hospital é possível ter vários outros serviços que precisaram desse instrumento. Muitas vezes, irmã Fátima, a gente está aqui falando de hospital, lá na frente o espectador nos acompanhando, e fala a importância, a senhora falou do centro nefrológico, falou sobre a unidade básica de saúde, que tirou a emergência de cá e botou lá para a emergência, mas por determinado momento já precisou, já chegou no caso de urgência no hospital, praticamente todas as famílias. Isso é uma coisa constante. Mas a gente, ao falar dos desafios, na necessidade que se tem de administrar, de comunicar, a senhora tem buscado ter tempo para tudo. Articular-se politicamente para essas conquistas, ela não vem na chuva do próximo inverno ou verão, ela não chega assim. Tem que ter uma luta. Para liderar uma equipe, para funcionar, que Deus livre há um acidente agora em tal lugar, perto da BR ou no bairro, em qualquer lugar, para onde é que vai? Para a UPA. E lá tem um time esperando. Isso é coisa de Deus. Mas eu estou dizendo isso, que a gente está lá em nossa casa distante e não sabe o tamanho disso às vezes. Você não sabe que tem pessoas assim. Sim. Que chega e acha que tem que chegar e tem que ter, porque o SUS, porque isso, porque aquilo. Ainda às vezes chega reclamando. Quando hoje há todo um serviço, toda uma equipe preparada para fazer esse trabalho. E outra, para concluir, para lhe perguntar, é muita coisa, é muita demanda. É preciso que haja os recursos humanos, financeiros, a garra, o compromisso para conseguir fazer. E muita gente, essa que é a verdade, muitos de nós não sabemos o tamanho disso. O que é isso? O que é o tamanho dessa engenharia? É verdade? Você vê assim? Muitos não sabem o tamanho dessa. É uma engrenagem, né? Que nada pode parar, como eu disse, assim... a gente tem toda uma equipe, né? E a gente sabe que o ser humano adoece, então de vez em quando o médico adoece, o enfermeiro adoece. E a nossa preocupação é de ter uma equipe que faça com que esse atendimento chegue à população. Então, assim, nós temos bons líderes, né? Nós temos muitas pessoas que trabalham conosco, né? Não é só a irmã Fátima, a irmã Luísa. Nós temos um time de pessoas que entenderam a nossa missão, que trabalham conosco e que fazem com que essa missão aconteça. Eu costumo dizer que o carisma de Dom Campelo, ele não é para ficar só com as irmãs, ele é para ser transmitido também para os leigos, e eu fico muito feliz quando na saúde eu vejo esse empenho. Então, assim, é uma engenharia grande mesmo, porque, por exemplo, se quebrar um respirador, eu tenho que ter outro ali no lugar para colocar. Então, assim, a gente vive todos os momentos planejando, trabalhando. Então, assim, desde comprar, pagar, ir buscar onde tem as coisas, limpar. Então, assim, é toda uma engenharia. Alimentar sistema, prestar conta, ter transparência, que é outra coisa importante, né? A gente precisa ter transparência naquilo que a gente faz. Então, é toda uma força, e é uma empresa que ela precisa, para ser administrada, ela tem algo especial, porque você lida diretamente com o ser humano. Por exemplo, hoje, durante o final de ano, Natal e Ano Novo,
Muitas empresas se dão recesso de 24 até dia 2. O hospital não pode fazer isso. O hospital não pode dar recesso. Por quê? Porque o hospital não pode parar. Porque é justamente nessa época quantas pessoas não procuram, não precisam hospital. Então, assim, enquanto toda cidade dorme, enquanto toda cidade comemora, enquanto toda cidade participa da festa, quem é do hospital fica muito antenado para não faltar o atendimento às pessoas. Então, a gente fica muito nessa retaguarda do que pode acontecer, nessa retaguarda das pessoas que podem precisar do nosso serviço. Então, precisa, além de habilidade, né, como eu disse, graça de Deus, pessoas que a gente tem muita gratidão, que trabalham conosco, que se dedicam e que faz as coisas acontecer. Mas aí precisa ter realmente uma visão, um planejamento contínuo, né? Muitas vezes você precisa ter um pulso forte, muitas vezes você precisa dar seu ombro para o colaborador chorar, ser aquele amparo, né? Escutar, porque as pessoas também têm problema. Então, assim, as pessoas que trabalham conosco também têm suas dificuldades, são gente, são ser humano, igual a gente também, né? Então, assim, é todo um processo de estar muito atento a tudo isso, né? E, assim, eu gosto realmente de saber de tudo que acontece, porque é mais fácil você planejar, né? Então, como eu disse, enquanto toda empresa para se reorganizar, a gente precisa se reorganizar com a empresa andando. Então, essa grande missão que Deus nos deu, né, e que continua nos dando, e que a gente vai traçando esse caminho para ir fazendo com que esse projeto vá cada vez mais se aperfeiçoando, vá crescendo, vá se transformando essa referência, né? E a gente procura ver hoje, na atualidade, o que Dom Campelo viria há 58 anos atrás, né? Então, o que hoje é mais importante, o que hoje falta à população para que sejam atendidos? Naquele momento foi o parto, depois os internamentos e hoje, né? Então, a gente procura ir sempre atualizando esse carisma, aglomerando pessoas. Então, assim, o Hospital Santa Maria, ele está sempre de portas abertas para qualquer profissional que queira trabalhar nele e que tenha esse compromisso com a sociedade para que a gente possa juntos cuidar das pessoas, né? Então, é uma missão grande, é um desafio enorme, mas assim, para mim a presença de Deus, a presença da misericórdia de Deus, ela é muito grande na nossa vida. Irmã Fátima Alencar, aqui conosco nesse podcast, fim de ano, vamos chegar a abraçar o ano novo daqui a pouquinho, né? Está chegando 2026, que ele venha esperançoso e dando assim a gente muita capacidade de lutar por novas conquistas para a humanidade. Irmã Fátima, é interessante como as demandas de saúde não param. Por mais que você tenha especialidade, por mais que você tenha estrutura, sempre a gente é surpreendido com muitas pessoas buscando saúde. Parece que é assim uma coisa dos tempos. Todo tempo foi assim, não é? Mas aí vem desde a concepção, desde o nascimento, né? Desde a maternidade, até as questões de urgência, que se multiplica. A gente pensa que é um final de semana tranquilo, não tem festa, não tem... De repente, a UPA está cheio de problema, né? E aí vem isso que a senhora falou agora há pouco, uma atividade chamada, um organismo chamado Rede SUS, que realmente é uma bênção também, bem pensado, com boa estrutura, mas aí quando acontece, a gente é acometido por um acidente na família, um problema de saúde foi identificado, a gente quer ser atendido ao amanhecer o dia, né? Até porque é um direito mesmo, mas a gente também não tem no país essa estrutura imediata. Mas a estrutura do SUS hoje, ela é muito grande, porque a demanda é maior. A gente chega em qualquer hospital, pode ser na capital, pode ser no interior, as emergências e urgências estão lotadas, irmã Fátima. Com certeza. O SUS, ele é para todos, mas ele tem seus limites, né? É como você fazer uma festa e convidar as pessoas e ultrapassar o limite, né? Então, assim, o SUS tem a sua limitação e tem seu planejamento, né? Então, o SUS funciona, existe para todos. É, assim, um grande sistema, né? Muitas vezes as pessoas
criticam o SUS, mas o que seria o Brasil sem o SUS? Os serviços de grande complexidade, só quem aguenta é o SUS. Por exemplo, serviço de cardiologia, de oncologia, de UTI, de hemodiálise, de transplante, só quem aguenta é o SUS. Então, assim, a gente precisa realmente cada vez mais lutar por esse serviço, pela regionalização, para que esses serviços continuem chegando até o sertão, até os interiores, mas é um grande serviço. Agora, sim, tem suas limitações, por quê? Porque tudo aumenta. Todo ano as coisas aumentam, né? Todo ano não, toda semana, né? Uhum. E o SUS, ele tem suas limitações. Por exemplo, a gente tem uma tabela de 22 anos aí, defasadíssima, que o governo vai complementando com algumas coisas, com alguns programas. O Estado sempre faz o complemento com o Tesouro, mas são recursos que são limitados. Então, assim, que tem um planejamento, né? Eu tenho um planejamento, por exemplo, para atender 20 leitos de UTI adulto. Se chegar a 40 pacientes, eu não tenho como atender, porque meu planejamento é para 20 pacientes. Então, o que acontece muitas vezes é a superlotação, né? Serviços ainda muito pouco na interiorização. Agora, nós temos alcançado um grande número de serviços, a gente tem pactuado grandes serviços, trabalhado muito pela regionalização. Hoje, aqui na nossa 9ª regional de saúde, nós temos 70 leitos de UTI, isso não é pouco, isso é muito, né? Verdade. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos um leito de UTI, né? Hoje nós temos 10 anos, nós temos 70 leitos de UTI, e então a gente vai recebendo, eu digo que a gente está fazendo o caminho inverso, né? Assim que a gente chegou aqui, a gente mandava muito para fora. Hoje, a gente faz o caminho inverso de receber muitas pessoas de outros municípios, até mesmo de outro estado, o que faz com que a gente precise cada vez mais de sensibilidade na questão da gestão. Porque eu recebi, por exemplo, Everaldo, um paciente lá da Bahia, uma paciente como eu estou tendo agora de Lagoa Grande, e que a família está muito distante, requer da gente uma maior compreensão, de estar orientando, de estar dando o acompanhamento, de estar passando para essa pessoa tudo que está sendo feito para essas famílias, dando segurança e tendo essa humanidade com as pessoas. Então, requer realmente uma atenção maior. Então, assim, e toda essa nossa luta pela interiorização, para que as pessoas não precisem sair daqui para ir até a capital, porque que a gente possa ter aqui também serviços de ponta. Por exemplo, antes, quando uma criança nascia prematura, era uma loucura, porque a gente não sabia nem para onde mandar. Hoje a gente tem 10 leitos de UTI neonatal que possibilita essa criança ser atendida. Então, assim, é muita vitória. Que até recebe também gente de outros lugares, né? Recebe de outros lugares, de outro estado. Então, isso é pra gente motivo de orgulho. Sim. Né? Motivo de orgulho. Hoje, Araripina é uma cidade que teve a oportunidade de ter muitos serviços aqui para atender não só o povo de Araripina, mas do Araripe e até de outro estado. Então, assim, a gente tem esse sentimento de que tudo aquilo, né, e a gente precisa trabalhar para que o mundo que a gente viva, a cidade que a gente viva, seja o melhor lugar possível para as pessoas. Então, assim, e como você falou aí, as doenças, elas vão aumentando, se multiplicando, criando doenças novas, e você vai sempre buscando colocar na prática do dia a dia, procurar recursos para que você possa atender às necessidades. Então, assim, a gente tem hoje muitos serviços, a gente tem serviços aí na programação para futuramente. Graças a Deus a gente tem uma relação boa, porque nós trabalhamos institucional, nós somos uma instituição que trabalhamos institucional, municipal, estadual, federal. Então, a gente tem um relacionamento bom com as instâncias tanto do município como do estado, do governo federal, porque, assim, existe uma responsabilidade. Então, assim,
tem na nossa mão, na nossa tutela, uma legião de pessoas. Então, eu não posso ser irresponsável de tomar decisões que vá prejudicar a vida e a missão do hospital e a população que ele atenda. Então, a gente procura realmente trabalhar com as parcerias institucionais, de procurar as pessoas, né? A gente sempre está batendo na porta de pessoas para nos ajudar. Eu faço muito esse trabalho institucional, a irmã Luísa faz mais o trabalho administrativo, de ficar no hospital, de acompanhar, de olhar, de cuidar, de zelar, e eu faço muito também esse trabalho institucional fora, para que a gente possa cada vez mais buscar recursos e levar a força dessa missão para que outras pessoas entendam o potencial. Costumo dizer assim, que o Araripe, né, em torno de saúde, a gente deve ser vista como um lugar que resolve. E eu tenho muito esse sentimento, e a gente é uma região que tem muito interesse de resolver os problemas, né? A gente encontra parceria na equipe médica, na equipe de enfermagem, por exemplo, na equipe dos secretários de saúde, para que eu possa conseguir novo serviço. Tudo isso tem que ser submetido a todos os 11 secretários de saúde. Então, assim, existe um interesse pelo crescimento da região e todo mundo faz isso de forma colegiada e isso é muito bonito, né? Acredito, por nós sermos uma região que estamos distante, que temos maior dificuldade, talvez isso é o que nos torne mais unidos. E é essa união da região em torno dessa pauta, dessa agenda saúde, que faz a gente cada vez mais conseguir, com a graça de Deus e os esforços, buscar conquistar novas coisas para nosso sertão. Muitas famílias, irmã Fátima, quando tem um paciente na regulação, ficam muito apreensivas, porque caracteriza, parece uma demora, uma espera muito grande, sem saber também aonde tem vaga para aquele paciente, dependendo do que for o problema de saúde dele. Então, recentemente teve um mutirão de cirurgia, com vários atendimentos para diminuir essa fila. Foi uma ação também importante, irmã Fátima. Muito importante. A gente já vem fazendo durante o ano o programa Cuida PE, né, que é o programa do governo do estado, e a gente vem aí desde o ano que vem, por exemplo, a gente está fazendo cirurgia de vesícula por vídeo, uma coisa que alguns anos atrás era impossível, nem aqui em Araripina fazia. Eu mesmo fiz essa cirurgia no Ceará, porque aqui não tinha quem fizesse, né? Então isso é uma conquista, né? E hoje você tem a oportunidade de fazer essa cirurgia aqui na sua terra pelo SUS. E agora o Hospital Santa Maria entra no programa, agora tem especialista, que é um programa do governo federal, aí coordenado por Dr. Mozart Salles, e aí teve a semana passada esse mutirão que a gente entrou aí juntamente com as 1.800 santas casas, e foi um recorde aí na diminuição de filas, né? Parceria Estado, Governo Federal, as GERES, as regionais de saúde, e o que só a gente aqui no Santa Maria fez mais de 50 procedimentos. E o valor disso, de você estar na fila esperando para fazer um procedimento desse, e você fazer, é algo super importante, porque você faz um procedimento, e aí quando contabiliza isso no país, foi um número muito positivo, né? Então, assim, a gente, quando eu digo que a gente procura trabalhar em parceria, é porque a gente tem essa ligação. Então, a CMB, que é a Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, como a Federação dos Hospitais Filantrópicos de Pernambuco, que faz um pouco a articulação, e a gente vai trabalhando coletivamente para que esse trabalho chegue na ponta do usuário. Nós estamos aqui ao nosso tempo para viver, para contribuir ou deixar de contribuir. Se a gente cruzar os braços e ficar, tchau. Mas também se a gente se dedicar por uma sociedade mais organizada, por dar a nossa contribuição ao nosso tempo, não tenha dúvida que a gente contribui muito e muito mais. E assim a humanidade vive melhor. Isso foi o que pensou há 5, 6 décadas um missionário, Dom Antônio Campelo de Aragão. Irmã Fátima já falou sobre ele agora há pouco. Vai até escrever um livro sobre a história, a trajetória, a vida dele. Quando ele chegou em Araripina, pequenina, Araripina era muito sofrida. Se você acha que o bairro, que a zona rural é um lugar difícil, árduo de se viver, naquele tempo era muito pior.
há 4, 5, 6 décadas, que não tinha hospital, que não tinha transporte, que não tinha médico, que não tinha estrutura nenhuma para acolher, nem na hora da dor, nem no dia a dia. Nem a saúde preventiva, de cura, né, na prevenção, nem de tratamento, nem na urgência. E a gente, os nossos avós, diziam assim: fulano morreu à míngua, não tem a quem recorrer. Ou tinha uma meizinha, o remédio do mato, ou então Deus tome de conta. E aí, nesse missionário, em uma das vindas dele, ele viu isso em Araripina. A missão não era que por si só, não era só as celebrações religiosas, que por si só já eram e são muito importantes, mas também era identificar esses problemas sociais existentes. E aí foi onde surgiu a brilhante ideia, ou a bênção de Deus, de criar um hospital, uma maternidade em Araripina, para humanizar os partos, essa hora, por exemplo. E eu não quero fazer comparação de pessoas. Também se fizer, qual o problema? Mas os tempos, tudo ao seu tempo. Agora surgiu, depois da unidade nefrológica, depois das UTIs, das unidades de UTI, depois do Hospital Santa Maria, está nascendo agora, um sonho está se transformando em realidade, que é o Hospital de Câncer do Sertão do Araripe. E aí, uma mente idealizou, sonhou, chamou, e outras mãos estão se juntando e está construindo. E não pense que, como a irmã Fátima falou agora há pouco, é um sonho maluco, é uma necessidade. Quem não sabe, eu mesmo tenho na minha família as histórias para contar, e você deve ter na sua também. A minha filha, a Adélia, e a história dela ficou bem conhecida porque recentemente ela passou por um transplante renal, passou 130 dias de internamento, e toda a vida dela foi lutando pela vida, para se recuperar dessa questão renal. E aí nós sabemos falar, é porque vivemos isso em casa. E desde que foi criada a hemodiálise em Araripina, a unidade de nefrologia, ela entrou, ela foi uma das que inaugurou, passou 4 anos, desde que fundou, iria fazer essa peregrinação de Araripina, ou para o Crato, ou para Recife, ou para a Bahia, e aí Araripina chegou à unidade, e ela passou a receber o tratamento lá. E depois veio uma grande vitória para a qualidade de vida dela, benza a Deus, que foi o transplante renal. E aí andando, ou em um ônibus do TFD, ou enfim, de qualquer forma, foram mais de 20 anos para Recife buscar tratamento. Hoje, o sonho, muitas pessoas nem sonhavam, nem esperavam e nem esperam que venha um hospital de câncer. Você sabe o que é isso? O que é o tamanho disso? A importância? Porque vá olhar na saída do ônibus do TFD, tratamento fora do domicílio, aqui de Araripina para Recife. Quantas pessoas vão? Às vezes sem um centavo no bolso, mas quer levar o seu ente, é o paciente e o acompanhante. Chega em Recife, bênção de Deus e ação dos homens, você tem uma casa de saúde, uma casa de apoio, aliás, para a pessoa ir buscar, chega não sabe ser atendido, se vai para uma fila de espera, pelo maior sofrimento do mundo. Porque quando ela faz esse tratamento em sua cidade, está mais perto da família, ela sai de casa, não tem carro não, até de qualquer forma, mas chega e faz o encaminhamento. E agora, esse sonho, essa ação está se tornando realidade. Eu não digo que está não, se tornou realidade. Porque o Hospital de Câncer do Araripe, igual foi o Hospital Santa Maria quando foi fundado lá atrás, ele hoje é uma realidade nossa. Porque os problemas de câncer são muitos em nossa região, gente. E graças a Deus tem tratamento. E mais que isso, a luta hoje da nossa geração e ao nosso tempo é para que esse tratamento seja feito perto da nossa família, em nossa cidade de Araripina. Então, eu quero carregar todas as forças da minha palavra e da minha energia para que essa obra, irmã Fátima, que a senhora sonhou com Araripina, com tantas pessoas, ela se torna uma realidade, com luta, com garra, com força, mas aí está, para os incrédulos, que eu acho que não teve ninguém que não acreditasse, mas se ouve ver. Vai sair o nosso hospital, né, de câncer do Araripe. Vai. Porque assim, né, as pessoas sonham e Deus realiza, né? Eu acredito que, como eu já disse, na graça de Deus, o Hospital de Câncer, ele é uma obra das mãos de Deus, porque a gente está entrando agora para 2 anos e 12 meses, e já tem muita coisa encaminhada, né? Então, assim, esse sonho que parecia loucura, que parecia delírio, que parecia que muitas pessoas boas
achavam que era loucura, ele está se tornando uma realidade. Mas assim, eu acredito que ele está se tornando uma realidade porque Deus quer, porque a gente precisa cuidar das pessoas. E o bom, sabe, Everaldo, é que vê que hoje o Araripe se une por esse sonho, né? Então, assim, quando você vê as pessoas que precisam passar até seis meses na capital e muitas vezes o pai e a mãe de família que quer quem traz a renda para sua casa precisa ficar distante, né? Como é difícil. Eu também estou dizendo porque eu também sei, eu tenho uma irmã que faz há 14 anos tratamento oncológico no Dom Tomás, em Petrolina, né? E algumas vezes precisou ir a Recife, né? Mas assim, eu acompanho, como eu costumo dizer, para mim a porta da emergência do Santa Maria foi a maior faculdade da minha vida. Ali a gente pode acompanhar a dor e sofrimento e, como eu costumo dizer, em vez de ficar aqui criticando as pessoas, a gente gosta de propor soluções e ir atrás delas e unir as pessoas para nos ajudar. Essa é a nossa missão. A nossa missão é unir, não é separar. Então, a gente pede ajuda a todo mundo para que a gente possa conseguir realizar as coisas. E o Hospital de Câncer, ele é esse sentimento e ele é hoje, eu acredito que uma grande realidade para a nossa cidade e uma grande realidade que vai ser, acredito que para 2 ou 3 estados e que está acontecendo, né? Hoje eu vim para cá também muito feliz, né, com a aprovação da planta, da quimioterapia, né, que é um despertar de talentos, né? Nosso engenheiro, ele é de Araripina, um jovem que é quem tá fazendo essas plantas junto com apoio, né, todo apoio da Pevisa. Então, assim, a gente tem encontrado muito apoio, muita gente boa que acredita nesse sonho e que se sensibiliza com a causa do ser humano, né? E eu sou muito grata a todo mundo que ajuda, a todo mundo que vai lá, a todo mundo que doa alguma coisa. E eu procuro, geralmente no meu Instagram, eu presto conta ali, porque eu acho que a gente precisa prestar conta de tudo que a gente faz, né? Recentemente a gente teve aí o show que a gente teve Eita Saudade, que teve apoio da sociedade, teve a presença de Flávio Leandro, da banda Mala, Moleca, e que, tirando as despesas, ficou um rendimento aí de 80 mil, que nós vamos utilizar justamente para aquela fase ali, aquela área ali que está sem terminar, para que a gente possa colocar algumas coisas como laboratório, tomografia, mamografia, para que a gente cuide também da prevenção, né? Para que a gente cuide da doença e cuide também da prevenção. Então, assim, hoje a gente já tem uma sala de quimioterapia, a gente já tem uma sala de cintilografia, que inclusive a cintilografia já está aí, já foi contratada pelo governo do estado, já está aí pelo Ministério da Saúde, já está com contrato. Se Deus quiser, em janeiro a gente já começa a abrir esse serviço de cardiologia que vai fazer toda uma diferença na vida das pessoas. E o Hospital do Câncer, para mim, é esse sonho, é essa continuação desse projeto de Dom Campelo, é o que a gente está precisando hoje, né? Hoje, qual é a dor e o sofrimento? O que mais mata as pessoas? Então, assim, daqui até 2030, o que mais vai matar as pessoas é o câncer, né? E esse projeto, ele surge da necessidade, ele surge da necessidade do cuidado das pessoas, de alguém que sensibilizou, né? E a gente foi para cima desse sonho e, com a graça de Deus, esse sonho, ele está se transformando e ele vai se transformar numa grande vitória. A gente tá programando aí para, nas primeiras semanas, ir em uma caravana aí para Barretos, para conhecer a estrutura do Hospital de Barretos. A gente está se organizando, porque lá também eles têm uma forma de captação de recursos. A gente tem hoje um contato, o próprio Ministério da Saúde, a própria Secretaria Estadual de Saúde,
que apoiam esse projeto. Então, assim, hoje eu acredito que o Araripe sonha com esse projeto, sabe, Everaldo? O Araripe vibra com esse projeto, porque esse projeto vai cuidar de muita gente. O Araripe todo abraçou o projeto, ele todo está por perto, acompanhando. Ele veio para a festa, como a senhora citou, foi um gesto bonito das bandas de fazer esse evento festivo do poeta. A região do Araripe, a gente sente isso, que as pessoas dizem, poxa, que coisa boa. E como a senhora muito bem coloca isso, não é de Araripina, é do Araripe, é dessa Araripe. região. Né? E esse apoio que vem de lá, isso é muito motivador. Isso dá força pra gente, porque assim, a gente fica aqui falando, mas assim, tem momentos que é muito difícil, né? E assim, a força das pessoas, a torcida positiva é o que nos dá força para caminhar, né? Então, assim, esse projeto, ele claro que ele surgiu de uma tarde de 5 horas, quando eu vinha do Recife com a irmã, que tinha ido lá para fazer uma punção. Na época da pandemia, a gente estava tratando dos pacientes de Covid e conversando com Roberta Reis, ela disse, a senhora tem coragem de pegar aquela pousada do Araripe? Eu falei, tenho. Aí fui para casa e disse assim, então não falei nem com a irmã Luísa, mas assim, aí depois a gente começou o processo de passar pela ALEP, de ir para aprovação, depois a sessão, e com a graça de Deus, hoje a gente vê muita gente, eu fico muito feliz porque esse projeto, ele está unindo as pessoas. Então hoje, esse projeto não é meu, esse projeto é de Deus, ele está unindo o Araripe em torno disso. Colabora, assim, é bonito de ver. De vez em quando chega alguém, irmã, ontem mesmo uma senhora ligou, irmã, eu quero dar 3 milheres de bloco. Hoje o padre Malan ligou, irmã, eu consegui com minhas comunidades uma carrada de bloco e uma carrada de brita. Então, assim, e você vê que as pessoas, simples. Tem gente que chega com 5 sacos de cimento no carro e diz, irmã, eu vim trazer isso aqui. E assim, sabe, Everaldo, a graça de Deus, quando parece que o material vai acabando, sempre surge alguém, né, pessoas que dão, e esse apoio da comunidade, esse apoio do povo, assim, do sertão do Araripe, isso é muito importante, né, e isso é importante por quê? Porque a partir desse momento da gente preparar, as pessoas vão ficar mais perto de sua casa, vem, faz sua sessão, volta, vem, faz sua cirurgia, volta para casa, porque a gente tá aqui, a gente tem quase 3.000 pessoas que precisam todo mês ir para Recife, né, e por outro lado há uma construção no Ministério da Saúde que já se propôs a dar o acelerador, que é o que faz o tratamento de radioterapia. Aí eu fico rindo, né, porque a gente tem que conseguir o recurso para fazer o banco, que é caro, mas assim, em nenhum momento eu não acredito que isso é possível, isso vai acontecer. A gente tem passado por muita dificuldade, as coisas não são fáceis, mas Deus não tem nos deixado na mão e a gente tem pessoas muito boas que estão torcendo por esse projeto e eu acredito na graça de Deus, eu acredito que o mais rápido possível, eu acredito que logo nos primeiros meses do próximo ano, a primeira fase do Hospital de Câncer estará aberta, porque a gente já tem sinalizações muito positivas da Secretaria e do Ministério, a gente já tem aprovação das plantas e precisamos fazer algumas adequações nas salas e assim, será um momento assim, muito importante. Eu fico rindo, dizendo, nesse dia eu vou chorar muito, mas é de alegria, porque é o sonho de quem quer tirar o povo que sofre de ficar distante da família, porque a doença mata e maltrata todo mundo. Você saber que seu ente querido está lá e por melhor que ele esteja, que a gente sabe que os tratamentos são bons, mas por melhor que seja o tratamento distante, o calor humano, o calor da família, a presença, você tá perto, é muito significativo. Então é nisso que a gente apoia, é nas possibilidades positivas, é nas pessoas que dão um ombro para que a gente possa sentir que pode confiar, é na possibilidade também de trazer serviços. A gente recebeu aí dia 7,
a secretária de saúde, e ela dizia assim uma coisa muito interessante para mim: irmã Fátima, a gente vai abrir a oncologia e no outro ano a senhora já abre a residência. Então isso é muito importante, tanto para os pacientes como um filho daqui que quer fazer residência e não quer ir para Recife, até porque é mais caro sustentar um filho estudando. Você teve um filho estudando fora, você sabe como é difícil. Então, assim, através disso, surgem N oportunidades também de geração de emprego, de profissionalização das pessoas, e assim, e o cuidado mais perto de sua casa. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo. A gente está aqui tentando agregar todo mundo. É claro que nem sempre a gente consegue, porque a gente trabalha com ser humano e trabalhar com pessoas tem várias dificuldades, mas tem a grandiosidade de você recuar, voltar atrás, ver as coisas e abrir espaço para todos. E assim, eu acho que no Santa Maria as irmãs fazem o papel de ser as maestras desse grande coral, né? A gente precisa segurar, porque eu acho que a cabeça do carisma, da missão, ela está conosco, e a gente precisa garantir isso para que aquele sonho tão bonito de Dom Campelo, que viu lá atrás nas mulheres que morriam de parto, possa ser positivo agora no tratamento oncológico, agora no tratamento cardiológico. E é por isso que as irmãs são institucionais. As irmãs não têm, as pessoas ficam muito assim: eu vi a senhora a semana passada com uma, eu não tenho bandeira partidária, minha bandeira é o SUS, eu sou freira, eu trabalho, preciso de todo mundo, né, entendeu? E preciso de todos para cuidar de todos. Então a minha bandeira é o SUS, é a missão, é a instituição, é o Hospital Santa Maria, é aquilo que eu acredito. Preciso de todo mundo, entendo que o meu lugar como consagrada é tentando unir as pessoas em prol de um projeto e não separando as pessoas, não causando intriga. Eu acho que essa é a minha missão enquanto medianeira da paz. Tem ação que aparece para a gente como uma mensagem. Uma ação simples, às vezes. Ela aparece como uma mensagem. Aquela ação se transformou, que você vê uma mensagem. É uma ação dessa, da criação de um hospital, criar um hospital, fundar uma unidade para atender quem precisa. Mas essa é a missão da Igreja Católica em todo o mundo. Preste atenção como é linda essa missão. E eu, algumas vezes, fui na casa das irmãs, onde elas moram, para missa. Elas fazem uma missa dominical lá. Quando era 11 horas, eu era mais frequente. Às vezes muda para 3, aí geralmente no domingo, mas é dia de domingo. E aquela ação, eu cheguei lá, prestei muita atenção. Eu cumprimentei a senhora lá uma das vezes que eu fui, ou 2 vezes. E qual é a ação que me chama muita atenção? Qual a mensagem? É o amor ali presente. As irmãs mais velhas, as mais experientes, que já cumpriram a sua missão assim de trabalho, de estar dentro. Parece que as irmãs não se aposentam, bem velhinhas lá, mas sendo cuidadas com tanto carinho pelas irmãs, né? E aí eu passei a ver todas limpinhas, bem cuidadas, bem alimentadas. Isso é a mão de Deus, é a presença de Deus. Não é emocionalismo, não é confetes também gratuitos, não. É a verdade, é essa. Então, aquilo ali, aquela ação, ela é uma mensagem muito bonita de amor. E nós estamos, sabe aonde? Nós estamos chegando no final do ano e é hora da gente fazer uma reflexão. Eu acredito que não tem ano ruim. A gente que faz os anos não serem tão progressistas, tão importantes. E vem aí um ano novo, aproveite para você se recarregar as suas energias. E também recomendar. Recarregue suas energias e recomende bem o seu vizinho, sua família, seu amigo, seu lugar, seu empreendimento, seu emprego. Porque reclamar é fácil demais e não resolve nada. Ou nós vamos para a ação verdadeira, com amor, com garra, com compreensão do mundo, ou então a gente não vai contribuir e vai sofrer muito mais. Então, ao encerrar esse podcast, irmã Fátima vai já falar para encerrar aqui, eu quero desejar em primeiro lugar a ela, em nome de Deus, que ela tenha essa energia, ela e a irmã Luísa, e todo o time dela lá no Hospital e Maternidade Santa Maria, nesse novo Hospital de Câncer do Sertão do Araripe, a toda a equipe, os médicos,
os auxiliares, a equipe toda a equipe de saúde do Hospital Santa Maria, a do município de Araripina, a do estado de Pernambuco e a do país, que realmente compreendam e que cumpram com grandeza a missão deles de fazerem saúde, de acolher na hora da dor, na hora da necessidade. Todos se sintam abraçados. Que Deus ilumine a caminhada de vocês no ano que vai nascer. E mesmo antes da fala da irmã Fátima, vai ficar à vontade para falar o tempo que quiser para concluir aqui algo que eu possa não ter abordado, mas agradecer muito esse ano, Irã Rodrigues. Foi assim, a gente já tem acho que uns quantos anos, Irã, trabalhando juntos? 40 anos já? 16. 16, não é só 16. Ele é jovem. Mas é muito, a irmã Fátima olhou assim, ele já tem 40 anos. 16 anos a gente trabalha, fazendo muitas atividades, com a mesma garra, com muita vontade, com o mesmo profissionalismo, com muito carinho. Irã, feliz ano novo para você, para Adriana, para todos aqueles que conosco têm feito esse trabalho, municípios afora, e eu tenho certeza que 2026 vai ser um ano ainda melhor para todos. Agradecer a Joyce, a toda a minha família, a Joyce, que também é colaboradora e que sempre está aqui com a gente para ajudar a produzir o podcast. E a todos os que colaboraram com a gente. É o último podcast do ano, mas 2026 a gente vai voltar com a mesma garra, com a mesma energia e principalmente com Deus no coração. Irmã Fátima, muito obrigado por ter vindo. Eu cerquei quantas vezes, toda vez que eu convidar assim, eu estou pronta, estou no ponto. Mas eu botei um certo mistério pela responsabilidade que é. Mas a gente quebrou aqui essa expectativa. Outra hora eu vou falar mais sobre você, seus sonhos, sua juventude, Quem é essa tal irmã Fátima? Por que ela veio para Araripina? Veio buscar o que aqui? Uma obra tão grande dessa aí, incomparável. Coisa de Deus, não é verdade? Com certeza, Everaldo. Eu sou missionária, né? Sou freira, gosto de dizer, eu sou freira. E acho que a missão da gente é isso, né? Cuidar e fazer bem o que faz, né? Eu não tenho interesse de fazer muitas coisas, até brinco. Eu acho que a gente não precisa saber tudo, a gente precisa fazer bem, com amor, porque a vida passa rápido. E enquanto religiosa, eu quero ser religiosa, feliz, realizada, porque vale a pena ser religiosa, se dedicar a sua vida a serviço de outras vidas. E eu costumo dizer que quando a gente faz o bem, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Então eu quero lhe agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando da nossa missão, agradecer todas as pessoas que durante esse ano de 2005 caminharam conosco, seja aqueles que caminharam no hospital, trabalhando todos os dias, diariamente na labuta, seja aqueles que trabalharam, que colaboraram, que ajudaram a nossa missão, aqueles que estão perto também, as próprias irmãs da congregação, né? É muito bom conviver com a sabedoria delas, né? E eu tenho a oportunidade de conviver com a irmã Regina, que eu considero uma pessoa santa, assim, porque é uma mulher que transmite muita doação, muita dedicação, uma pessoa que não reclama, e é uma pessoa que a gente vê claramente que viveu bem o seu ser consagrado, né? Eu acho que a nossa vida é isso, é viver bem aquilo que faz, a nossa consagração, a nossa vida. Gratidão a todo mundo que ajudou a gente nesse ano e também a todos que passaram pelas nossas vidas, né? Foram muitas pessoas e a gente é grato e a gente agradece, né? Porque graças à ajuda de muitos, a gente pôde beneficiar muitos, né? E dizer que continuamos de pé nessa grande campanha pelo Hospital do Câncer. Então, quem puder nos ajudar, colaborar, para que a gente possa, o mais rápido possível, colocar primeiramente as primeiras partes do projeto para funcionar e a gente tirar aí do papel, acredito que o mais rápido possível, as parcerias que foram muito importantes, não vou citar nomes para não ser injusta de esquecer alguém, né, que são muitas as pessoas que nos ajudam, muitas vezes até anônimo mesmo, como eu disse a você ontem, uma pessoa mandou 3 milheiros de cimento, de bloco, e a gente é grata àqueles que no dia a dia da sua vida dedicam a nossa vida. Então, desejar a todos um 2026 de muita graça, de muito Deus no coração. Eu acho que quando a gente tem Deus no coração, a vida da gente é diferente. E que Deus possa caminhar e perpassar por o caminho de todos. E que a gente possa cada vez mais trabalhar para fazer um Araripe mais atendente, cada vez mais solidário,
né, esse gesto de gratidão a todo esse sertão do Araripe que apoia a nossa missão, que apoia o nosso trabalho. Então, muito obrigado e desejar a todos um feliz ano novo, que seja realmente um ano de, acima de tudo, de muita saúde, que sem saúde a gente não vai para canto nenhum, né? De muita sabedoria e que Deus possa ser o grande agente transformador da nossa vida e da nossa existência. E agradecer a você por esse espaço, agradecer a você que eu já tive aqui esse ano 2 vezes no podcast, né? Você não lembra, mas foi você que fez a parte introdutória no dia que a gente assinou o convênio da hemodiálise. Na época você estava lá como liderança, né, acompanhando ali todo aquele pessoal que estava, e que foi um dia especial, onde a gente, acho que pela primeira vez, reuniu Lula Bringel, Raimundo Pimentel, Roberta, Alexandre, e a gente estava ali na época que Alexandre ainda era prefeito, e Doutor Figueira, que foi um grande incentivador dessa regionalização. E naquela época, acho que você nem imaginava que a Adélia poderia precisar da hemodiálise, e você foi quem fez a introdução como locutor daquele evento, que foi, assim, para mim um evento que foi um pontapé das mudanças que a gente teve, né? E sempre a gente trabalha com essa união, juntando todos, porque a nossa missão é essa, juntar todos, independente de qualquer coisa, e queremos seguir 2026 assim, trabalhando com todos, pedindo ajuda a todos para cuidar de todos. Então, a irmã Fátima pede ajuda a todo mundo para cuidar de todo mundo, porque essa é a minha missão, é a missão da nossa congregação. Muito obrigada. Deus lhe proteja e um feliz 2026. Obrigada. Podcast Iveraldo Nascimento.